Amém, queridos? Vocês podem se assentar. Pastor Luiz, por favor. Pastor Luiz Francisco Sanches, conhecido da grande maioria de vocês. Coisa boa, né, gente? Ele ficou só 21 anos pastoreando esta igreja, gente. Tem sido um tempo precioso. Nós apenas estamos colhendo, né, pastor Eliezer? Que planta, um que planta, outro que colhe. Ele tem colhido muito durante esses 21 anos. Deixou esta igreja linda. Nós já caminhamos juntos há algum tempo, desde 2001, unidos por uma visão, a visão de uma igreja com propósitos. Oramos, compartilhamos, falamos de alegrias, de desafios, às vezes de tristezas, mas temos visto a graça e a misericórdia do Senhor. Está num período de férias aqui, e ele diz assim: pastor, estou passando por ali, então já vai pregar, né? Vai pregar hoje pela manhã, e para nós é uma grande alegria poder recebê-los, tá bom? Quero que você receba com uma salva de palmas. Pastor Luiz, muito querido, Deus abençoe. Vamos orar, queridos. Amado Senhor e Deus, o nosso coração se alegra por demais de ver o teu servo, irmã Nilce. Ó Pai, muito obrigado pelo teu cuidado. O Senhor tem sido generoso para com a tua igreja, para com eles. Nós agora, Senhor, preparamos o nosso coração para receber a tua palavra. Que o Senhor use o teu servo da maneira que o Senhor quiser. Senhor, traga à sua memória, à sua mente, tudo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração. Nos comprometemos em obedecer, ó Pai, no nome de Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Só um momento, pastor. Falar com você antes de você. Posso beber essa água? Pode, por favor. Quem bebe dessa água tem que voltar, não é? Eu já bebi muito dessa água aqui, então voltei, porque a água é boa. Amém. A água é boa, a terra é boa, o povo aqui é muito bom. Aleluia. Com licença, tomar um pouco dessa água. Preciso deixar com o pastor, nosso querido pastor Fernando, uma lembrança. Um livro que comprei lá na Espanha, cujo título é Deus hará algo grande. Deus hará algo grande. Cambie seu passado a um futuro melhor. Então mude seu passado, troque seu passado por um futuro melhor. Amém. Amém? Amém. Eu não preciso traduzir para ele, porque ele é quem entende de espanhol muito melhor do que eu. Então, com muito prazer que eu vou deixar em suas mãos este livro que fala sobre José. José do Egito. Eu não sabia disso, mas aqui tem José. Ahu. Tem homens de valor aí? Então aqui tem José. É para o irmão, porque eu sei que o irmão ama José, ama a palavra de Deus, José do Egito, né? Para quem não sabe. E tem o último boletim da Igreja Batista de Sevilha também, que eu peguei antes de vir para cá. Tá bom? Tudo em espanhol, hein? Faz favor, não vai se atrapalhar aí. Língua dos anjos. Deus te abençoe, querido. Aí fala de futuro. Pastor Fernando, não olhe para trás, porque não é para lá que você vai. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, não olhe para trás, porque não é para lá que você vai. E nós vamos avançar. Essa igreja avançou mais um ano, parabéns, PIB Jacareí, porque avançou. Estou aqui com a minha esposa, Nilce, fica de pé. Ela já está de pé, viu? Muito bem. Ai, quem fala, né? Já eu vou brincar sobre isso aqui de novo. Vocês vão ver. Buenos dias, hermanos.
Saludos a todos em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu e Nilce echamos de menos vosotros. Pastor, traduz para o povo aí. Muitas saudades. Estamos aprendendo aos poucos o espanhol e conhecendo um pouco dessa cultura dos meus avós, da terra dos meus avós. Eu tive o privilégio de morar por um ano em Sevilha, no sul da Espanha, e visitar a cidade onde meus avós nasceram e se criaram por um tempo, antes de vir ao Brasil. Uma pequena cidade no pé da serra chamada Sierra Nevada. Agora tem neve lá, nesse momento. Mas eu não estou vivendo lá naquela região, embora também seja sul da Espanha, na parte de serra. Estou vivendo com a minha esposa em Sevilha, e os espanhóis, eles sorriem quando a gente diz para eles que nós estamos de vacaciones agora. Porque nós passamos um ano sabático e agora estamos de vacaciones, estamos de férias, vindo para o Brasil. Eles sorriem muito, porque muitos deles desejariam isso e desejam isso, ter umas férias aqui no Brasil, passar o verão, fugir do inverno europeu e estar aqui. É o que Deus permitiu que fizéssemos e aqui estamos. Eu vou pedir para colocar na tela um símbolo. Eu acho que vocês têm aí esse símbolo. Exatamente esse símbolo aí. Esse símbolo está aqui na minha camiseta também, porque é o símbolo da cidade de Sevilha. Esse símbolo foi criado por um rei chamado Alfonso X. Há muitos séculos atrás, este rei chegou em Sevilha, fugindo, buscando abrigo, e ali ele foi acolhido, na cidade de Sevilha. E ele então criou esse símbolo, que é o símbolo, é o logotipo, a logomarca da cidade de Sevilha, de 700 mil habitantes, onde nós vivemos. E o que significa isso? No Madeira, esse círculo, essas tranças que se interligam. As mulheres sabem bem o que é uma madeixa, né? As tranças do cabelo. Então, no Madeixa, no me ha derrado, acabou ficando assim. O que significa não me ha derrado? Sevilha não me deixou, Sevilha me acolheu. E este símbolo ficou até os dias de hoje. Por todo lugar que a gente anda em Sevilha, você encontra essa figura. E eu estou trazendo essa figura logo para vocês, porque Sevilha fez o mesmo comigo, com a minha esposa, nos acolheu muito bem. Assim como por 21 anos, vocês, PIB Jacareí, a cidade de Jacareí, nos acolheram tão bem. Nos sentimos amados, abençoados. Pastor Fernando me disse agora há pouco que no momento de oração, com a equipe de oração, antes de começar o culto, ele falou para o grupo: essa igreja é um presente de Deus para mim. Eu diria ao pastor Fernando aqui agora e para todos os irmãos: o pastor Fernando é um presente de Deus para mim, porque Deus colocou este homem aqui no tempo dele, no momento certo, e ele também foi acolhido pelos irmãos, graças a Deus. E quantos foram acolhidos aqui durante o ano? 140 pessoas, ele me disse, mais ou menos isso, não sei se eu estou certo no número, que chegaram para a nossa família PIB nesse último ano. Louvado seja Deus! Você pode dar um glória a Deus aí? Amém! Você que nos segue na internet também pode dar o glória a Deus aí onde você estiver. Deus está vendo. Nós estamos felizes por essas boas notícias. E hoje nós completamos 1 ano e 1 mês da nossa despedida aqui, que foi em 15 de novembro de 2018, e foi realmente maravilhoso estar aqui
naquela ocasião, nos despedindo dos irmãos. Passamos esse ano sabático. Eu não conheci meus avós, mas eles vieram ao Brasil há muitos anos atrás, final do século XIX. Nossa, o negócio está antigo, hein? Início do século XX, século passado. E aqui eles conheceram o Evangelho. Aqui eles se converteram a Jesus. Tanto do lado do meu pai, como do lado da minha mãe. Meus avós conheceram Jesus aqui no Brasil. E meus pais se converteram, ainda criança, jovens. E depois nós também conhecemos Jesus. Então, eles nos deixaram um legado maravilhoso. Meus avós espanhóis. Louvo a Deus por eles. O povo espanhol em geral tem muita religiosidade, mas muito poucos conhecem Jesus de perto, de verdade, no coração. Então eu peço aos irmãos, desde já, que orem pelo povo espanhol. Nós participamos de uma igreja, a Igreja Batista de Sevilha. Graças a Deus lá tem um casal de pastores brasileiros. Pastor Rawlinson e a sua esposa Márcia são filhos de missionários e estão lá fazendo missões em Sevilha. Alguns aqui tiveram oportunidade de ir lá esse ano, nos visitar, estiveram lá na igreja também, conheceram o pastor, e uma bênção, fomos muito bem acolhidos ali naquela igreja. Obrigado a todos vocês que oraram por nós, para que pudéssemos nos adaptar e ter esse tempo bom, precioso, ali na Espanha. Aqui nós deixamos muitos amigos, muitos parentes. Graças a Deus que a internet diminuiu a distância, né? A gente pôde acompanhar um pouco do que acontecia aqui, e vocês também acompanharam um pouco do que acontecia lá. Isso é maravilhoso, diminuíram as distâncias. Como o pastor Fernando disse, nós somos amigos já há muitos anos, e eu acompanhei durante quase 20 anos, ele pastoreando a igreja lá de Nova Canaã, e ele acompanhou o nosso ministério aqui. Foi um tempo muito bom, de amizade, de companheirismo, e podemos olhar para frente e ver aqui no Vale, no Brasil, uma igreja relevante, uma igreja que impactasse. Essa foi a palavra que Deus nos deu aqui em 2002, 2003, que essa igreja fosse uma igreja que impactasse com o evangelho da graça de Deus. E olha quanta coisa aconteceu nesses 21 anos. No último dia 15 de novembro, quando essa igreja completou 53 anos, o pastor Fernando ligou para mim, contando notícias maravilhosas, celebrando o aniversário da PIB, e me convidando para estar aqui hoje de manhã. Eu aceitei com muita alegria, me sinto honrado. Não está contando o tempo ainda não, né? Isso aqui é só uma introdução, né? Muito bem, não começa a contar o tempo ainda não, porque eu estou só batendo um papo com os irmãos aqui, não comecei a pregação ainda. Pastor Fernando me contou muitas histórias, várias histórias do agir de Deus neste ano, e eu vibro com cada história, com cada mover de Deus, na vida das famílias, dos pequenos grupos, dos ministérios, de tudo que acontece aqui. Hoje, quando cheguei aqui, a primeira pessoa que me abraçou, sabe quem foi? Foi o Pedro, o Pedrinho, filho do Marcelo e da Kátia. Eu fiquei tão emocionado, uma criança, foi me receber lá na porta do carro. Glória a Deus pelas crianças, eu louvo a Deus pelos ministérios desta igreja, pela história que Deus está construindo aqui. E o pastor, quando falava para mim no dia 15 de novembro, agora, no dia do aniversário da PIB, ele me falava sobre esse movimento todo agora de atravessar o Jordão, porque falta só isso agora, irmãos. Amém? Nós estamos aqui vizinhos da terra prometida, que Deus nos deu, de maneira tão espetacular, tão graciosa. O pastor falou ontem aqui para os homens, cadê os homens de valor? Estão aí, não?
eles estavam aí ontem, estão aqui hoje também. Ele falou sobre 20 mais 20, 2020, que dá 40. Queridos, foram mais de 40 parcelas que a igreja pagou para adquirir. Foram mais de 40 milagres. Esse número 40 realmente tem muito. Eu não vou falar sobre isso agora. Minha vontade era falar só sobre 40. Mas o pastor já tem uma mensagem sobre isso. Vou deixar com o pastor. É fantástico o que Deus faz. O que Deus já fez. Então, nós vamos sim. Nós vamos atravessar o Jordão. Pastor Fernando também me falou sobre uma campanha de amigos. Campanha de amigos. Um pouco antes do aniversário da igreja, eu recebi pela internet aqui da igreja, recebi uma propaganda falando do aniversário de 15 de novembro e falando dessa campanha de mudar para o lugar dos nossos sonhos. Imediatamente eu repassei aquela propaganda para todos os meus amigos que eu tenho na internet. E muitos não são aqui da igreja. Um desses amigos mora na Austrália, um jovem. Ele mal me conhece. Conhece minha filha do tempo de infância na escola municipal aqui de São José. E aí, ele recebeu essa mensagem lá na Austrália e já depositou R$500, assim, imediatamente. Nem conhece essa igreja, mal me conhece. E eu soube que naquele mesmo dia, vários irmãos também ofertaram, e foi algo tremendo, o agir de Deus. E o pastor falou, tem que fazer uma campanha de amigos, porque esse negócio dá certo, isso funciona. Você deve ter muitos amigos por aí, mesmo que sejam de internet, esses amigos de internet, que mal você conhece, não tem problema, não tenha vergonha não, caminha para eles. As mensagens lindas aqui da PIB, é semente que você está lançando, uma vai cair em boa terra, acredite, acredite. Na semana passada eu recebi o retorno de mais um amigo, que já foi membro desta igreja, há muitos anos se mudou de Jacareí, e ele disse para mim assim, na mensagem, ele tinha recebido naquele mesmo dia, mas só semana passada que ele retornou. Às vezes é assim, viu gente, não vem na hora a resposta. E esse meu amigo, que é amigo de muitos irmãos aqui também, ele falou assim para mim, pastor, eu estou orando sobre esse projeto da PIB. Eu estou orando. Isso trouxe uma paz no meu coração tão grande, uma alegria, porque antes de você doar, antes de você fazer qualquer coisa nesse projeto da PIB, você viu um vídeo lindo que passou agora há pouco, você precisa orar. Eu preciso orar. Você está orando? De verdade? Você tem lembrado de orar pela sua igreja? E por esse desafio tão tremendo que só um milagre é que vai realizar isso. Atravessar Jordão não se atravessa assim de qualquer jeito não, viu gente? Sem oração, sem preparo, sem um comando certo de Deus. Então você precisa de oração, a igreja precisa de muita oração, e você, esse agente de Deus, esse vaso, que vai orar mais. Pastor Fernando falou em R$550 mil, só para iniciar a obra. Eu entendi certo, pastor? É isso mesmo? Não é 40 mil? Já que o irmão gosta tanto do número 40, não é 40? Não, gente, não é 40 não é 440, é 550. Só para dar o início na obra. Eu acredito que essa igreja tem potencial e vai levantar os 550. Amém? Eu espero que esse amém venha acompanhado assim de uma atitude de oração, de disposição, de alegria, de fé. Porque já vivemos tantos milagres aqui, então eu sei que o nosso Deus, Ele é poderoso para nos dar além do que pedimos,
ou pensamos. Agora pode começar a contar meu tempo? Vamos ler a palavra de Deus? Marcos capítulo 4, verso 21. Tem um vento aqui que ele vai me derrubar daqui a pouco. Eu emagreci 5 quilos. A comida lá na Espanha é muito boa, mas aqui é feita em casa pela Nilce, viu? A Nilce faz uma comida, alguns já conhecem, né? A comida dela. Deu uma diminuidinha? Isso, joga um pouquinho para lá. Isso, obrigado, Robson. Robson é fantástico, entendeu tudo. Então, perdi 5 quilos. Já vou falar sobre isso, já, também. E eu não passei para a Nilce, embora ela diga que às vezes eu tenha passado um pouquinho para ela. Mas isso não é verdade, não acreditem se ela falar isso. Por quê? Porque quando eu estava perdendo aqueles quilos, eu estava naquela oração dizendo: Senhor, leva para bem longe. Leva para longe, Senhor. Sabe quando você faz aquela oração que repreende mesmo? E manda para longe, para onde o Senhor determinar? Claro que Deus não ia determinar passar para ela, de jeito nenhum. Isso seria um absurdo. Então, eu estou bem, graças a Deus, e ela também. Marcos 4, verso 21, você tem aí na tela o texto. Ele quem? Jesus, lhes disse aos seus discípulos: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Quem que traz uma candeia, uma lamparina, uma lâmpada, e coloca debaixo de uma vasilha ou debaixo de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Mateus 5,16, outro texto em conexão com esse: assim brilha a luz de vocês, a luz da candeia, a luz que vai brilhar, é a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A ordem de Jesus, qual é? É que a nossa luz brilhe. E para ela brilhar, ela tem que estar aonde? No alto, num lugar apropriado. Foi essa palavra que Deus nos deu 10 anos atrás, quando encontramos esse terreno aqui. Exatamente essa palavra: a luz tem que ficar no lugar apropriado, tem que ficar no alto, e Deus está nos levando para aquele lugar alto, bonito, estratégico. Interessante que a parábola da candeia, se você abrir a sua Bíblia em Marcos 4, onde tem essa parábola, ela está cercada por outras 3 parábolas. A parábola do semeador vem antes da parábola da candeia. Depois a parábola da semente. E depois a parábola do grão de mostarda. Por que será que a candeia vem no contexto de 3 parábolas que falam de semente, de semeador? Isso me chamou a atenção quando estava lendo esse capítulo 4 de Marcos. Mas me chama a atenção também o Salmo 126, vamos ver na tela aí esse versículo. Versículo 6, o finalzinho do Salmo 126, que diz que aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Esse texto nós já lemos muitas vezes, Salmo 126, mas fala exatamente disso, de alguém que vai chorando, alguém que vai andando, caminhando, levando essa semente, mesmo em pranto, com dificuldades, mas faz o trabalho, e volta com a colheita, com os frutos da colheita. Agora, ninguém lança sementes
Ninguém brilha se não tiver um coração, o quê? Generoso. É sobre isso que quero compartilhar com vocês. Espero que o Espírito Santo de Deus fale conosco sobre generosidade. Generosidade faz diferença. Mas para que você tenha esse coração generoso, você precisa semear, precisa acreditar, precisa ir lá no alto, subir a montanha. Quando eu vi os pés do pastor Fernando lá no vídeo, caminhando no terreno da PIB, no lugar dos nossos sonhos, mostrou bem ali, são os seus pés mesmo, né? Pés gordos assim, grandes. Eu imaginei que fossem os pés dele, né? Fortes, gordo no sentido de forte, sabe? Os irmãos entendem, né? Uma pessoa forte, robusta. Então, eu vi esses pés, os pés dos que anunciam coisas lindas, né? Agora vamos para a palavra de Deus, né? Melhor, né, pastor? Os pés dos que anunciam, né? O Evangelho. Então o pastor está lá, caminhando naquele terreno maravilhoso. Você já pôs seus pés lá? Já pôs? Não pôs ainda? Gente, é demais andar naquele terreno ali. Quase 30 mil metros quadrados. Você andar ali e sentir aquele lugar. Os milagres que estão ali. Quem conhece um pouco da história, não vou contar a história. Já contei várias vezes essa história aqui. Já tem na internet gravada. Mas me arrepia de ver quando eu ponho os meus pés ali e caminho naquela terra prometida, terra santa, que está consagrada ao Senhor. E nós não podemos brincar com isso, queridos. Não pense você, alguns já pensaram isso no passado, tomara que não pensem mais. Não pense você que é só mais um pedaço de terra, que essa igreja está preocupada em comprar terra. Não, essa igreja está preocupada com vidas. E eu olho aqui para o rosto de vários de vocês, discípulos de Cristo hoje, mas que até pouco tempo atrás, até 2, 3, 5, 10 anos atrás, não eram discípulos de Jesus, e foram alcançados pela graça de Jesus. É isso que essa igreja faz, e é o que ela vai continuar fazendo, com templo, sem templo, com terreno, sem terreno. Mas se Deus quis dar um presente desse para nós, como dizem os espanhóis, esse regalo gigante, glória a Deus. Se Deus tocou o coração dos irmãos para acreditar naquela ocasião e continuam acreditando, quem somos nós para duvidar disso? Vamos em frente. O que é generosidade? Coloca uma figura para mim aí na tela, por favor. Antes desse texto, isso, essa figura aí, ó. Eu amo essa figura porque ela mostra mãos cheias. O que a Bíblia fala sobre mãos cheias? Ou sobre mãos vazias? Alguns de vocês devem lembrar uma passagem que diz: não me apresentarei diante do Senhor de mãos vazias. Mas essa figura é muito linda, é preciosa. Talvez sejam 5 pães e 2 peixes, que a Jane colocou muito bem aqui, naquela multiplicação de Jesus. Algumas jabuticabas, algumas ameixas, mas as suas mãos devem estar cheias, para se apresentar diante desse Deus, que tem um coração cheio, generoso, maravilhoso, na sua direção, na minha direção. Isso é generosidade, é liberalidade do Espírito, é desprendimento, é dar sem esperar receber. Jesus falou coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Talvez a sua expectativa hoje seja aqui de só receber. É bom que você venha para receber, é bom que eu estou aqui recebendo, por meio dos louvores, por meio
desse culto, quantas coisas eu estou recebendo, mas a coisa mais bem-aventurada quando você vem para um culto, ou quando você vive o seu dia a dia, não é receber, é dar, é ter um coração generoso, e tanto faz se você é rico ou pobre, a generosidade é a bênção de Deus na vida de quem compartilha a sua alegria, ou o seu dinheiro, é o oposto da avareza. Toda a generosidade flui de Deus. Natal fala de generosidade, é o mais alto grau, se podemos chamar assim, de amor de Deus. O grau mais elevado de amor está aqui no Natal. É Jesus vindo ao mundo, se dando por mim e por você. Deus é muito generoso com a criação. Deus foi generoso ao nos criar. Às vezes eu penso que Ele não foi tão generoso comigo, me dando só 1,58 de altura. Mas por outro lado eu penso, Soteldo, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, que é do Santos, é claro, ele foi um dos melhores jogadores, ele tem a minha altura. Baixinho é bom, hein? Agora eu olho para o pastor Fernando e falo, Deus foi tão generoso com ele, olha como ele é forte, né? É claro que um pouco disso não foi criação de Deus, né? Eu não sei nem se eu vou conseguir almoçar hoje, porque eu sou convidado para almoçar na casa do pastor. Então, pelo jeito, acho que hoje vai ser difícil. Não sei não, acho que vai mudar o programa, né? Mas ele sabe que eu faço isso com muito carinho por ele. E ele sabe também, os pastores que chegam aqui, né, Robson? A tendência é sempre ir ficando mais afinadinho, né? Todos os pastores que passam por aqui, né? Até o Eliezer ficou assim, ó, mas, né? Claro que houve uma enfermidade, um problema, mas Deus cuidou dele, nós acompanhamos aqui, e está bem hoje, né, pastor? Estou tão feliz em ver o irmão aqui, a esposa, a família, que coisa maravilhosa. Então, queridos, Deus é generoso, mas não adianta querer fazer barganha com Deus não, viu? Nada de barganha. É claro que Ele diz, provai-me, diz o Senhor, se eu não vou abrir as janelas dos céus. Está lá. Ele abre mesmo, Ele abre, mas não é com esse propósito de barganha. Alguns leem aquele texto de 2 Coríntios 9,6, o que semeia com fartura também colherá com fartura, e acha que é um toma lá dá cá, eu semeio e vou colher, eu vou dar meu dízimo e logo, imediatamente, eu já vou ter prosperidade, uma prosperidade imediata, um carrão, uma casa. Não é por aí, querido, não é essa a proposta de Deus. O que Deus está falando aqui é seja generoso, não vai faltar para você, porque eu vou cuidar de você, e eu não vou deixar que falte para você. Então agora você vai virar para a pessoa do seu lado e vai dizer, seja generoso, ou seja generosa. Deus não vai deixar faltar para você, diga isso. Deus não vai deixar faltar para você, porque é palavra dEle, é promessa dEle, sem barganha. Por que a generosidade faz a diferença? Vamos lá, eu relacionei 4 motivos aqui. Primeiro, porque satisfaz o coração de Deus. Vocês receberam um esboço aí? Depois eu quero um esboço desse que eu não recebi, eu quero ter uma lembrança. Está aí, meu filho já garantiu. Aliás, meu filho, fica de pé, Diogo. Olha, além de estar magrinho como pai, ele está com a camisa do Sevilha, para ninguém brigar aqui, os corintianos, flamenguistas, né? A camisa do Sevilha, futebol clube lá da cidade
onde nós moramos. Ontem eu vim com uma camisa assim também aqui para os homens, né, não ter problema com nenhum homem aqui na reunião dos homens de valor. Muito bem, obrigado, Diogo. Por que satisfaz o coração de Deus? Por que a generosidade faz a diferença? Porque satisfaz o coração de Deus. O que é que diz a palavra do Senhor? Honre o Senhor com todos os seus recursos. Provérbios 3, 9. Mas a Bíblia também, ao falar sobre honra, tem um outro texto que diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Onde está essa passagem mesmo? Êxodo, né? Os 10 mandamentos. Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai. Dos 10 mandamentos, o primeiro que vem com promessa é esse. É o mandamento de honrar pai e mãe. Deus abençoa quem honra os pais com vida longa, com vida boa. Quando você honra seus pais, você honra a Deus, que é o Pai Celestial. Escute bem isso. Quando você honra seus pais, você está honrando a Deus, o Pai lá de cima. Eu e Nilce temos a alegria de ter 2 filhos, o Diogo e a Juliana, eles estão aqui, como sempre tem estado, graças a Deus. E a gente fica muito feliz por eles, porque eles são filhos que honram os pais. Filhos que não honram os pais, aborrecem, desagradam. Os pais sofrem muito quando são desonrados pelos filhos. Você, filho, filha, tem honrado seus pais? Pastor, meus pais não são perfeitos. Ah, então está igual a minha, que me dá igual, como diz o espanhol, né? Eu e a Nilce também não somos. Longe disso. Temos muitas falhas, fraquezas. Erramos diversas vezes com os nossos filhos. Mas louvo a Deus porque eles nos honram desde a sua infância. Obrigado, Diogo e Juliana. Eu queria ter dito isso na minha despedida de 15 de novembro, ficou para hoje. Deus sabe, né? E esse ano todo eles nos honraram lá na Espanha. Não deixaram a gente nem um minuto sequer. Bem que a gente tentou escapar deles, mas foi difícil. Eles estavam no nosso pé lá, sempre preocupados, né? Afinal de contas, um idoso e uma quase idosa. Cuidado. Cuidado com as palavras. Afinal de contas, fomos para um continente europeu, tudo completamente diferente, não conhecíamos ninguém, não sabíamos onde íamos morar, e Deus nos levou e fez coisas extraordinárias lá. E eu devo muito, primeiramente a Deus e, é claro, os nossos filhos. Agora nós estamos visita na casa deles, né? Estamos de visita lá. E é uma bênção. Obrigado, queridos. Isso é honra. Honrar significa distinguir, fazer distinção. E honrar a Deus com seus bens, com seus recursos, que recurso aí é bens mesmo, viu, gente? Não pensa que é outro tipo de recurso. É claro que você pode ter outros recursos também, mas aqui a palavra de Deus está falando de bens materiais. Provérbios 3, 9 é bem específico, é na área financeira mesmo, é honrar a Deus nos seus negócios. Porque não adianta você trazer seu dízimo, a sua oferta aqui e ser um pilantra lá nos negócios, uma pessoa desleal, não pagar as suas contas, ser desonesto, desonesta.
Deus não vai olhar para esse dízimo, para essa generosidade sua. Isso não é nada, porque Deus está vendo é o seu coração. Honrar tem a ver com coração, um coração que ama a Deus, que ama de verdade, querido. E por isso não traz migalhas, e não fica falando para todo mundo quanto deu. Alguns fazem umas contas que eu acho um absurdo. Meu pastor, eu acho um absurdo algumas contas que alguns fazem. Eu vivi 40 anos em igreja, pastoreando ovelhas, e algumas delas eu fico assim impressionado com as contas que elas fazem. Acham que estão honrando a Deus, porque na hora de fazer o cálculo do dízimo, calcula até os centavos. E na hora de arredondar, arredonda para menos, né? Que mesquinharia, que avareza é essa? Então a questão é essa: Deus quer ser o Senhor absoluto das nossas vidas. Jesus disse em Mateus 6 que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, não podemos servir a dois senhores. A Bíblia mostra com clareza que há um Senhor que concorre com o senhorio de Deus no nosso coração, e este Senhor é o dinheiro. Nós temos uma relação equivocada, errada com o dinheiro, com as finanças. O dinheiro não é algo mal em si, nós sabemos disso. A forma como lidamos com ele é que pode trazer muito dano ao nosso coração. Salmo 62, 10 diz que se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Como disse um certo pregador, o problema não é se o crente tem dinheiro, mas se o dinheiro tem o crente. E como disse uma outra pessoa, não sei quem foi, o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. E nós sabemos que a raiz de todos os males não é o dinheiro. Jesus já falou sobre isso, é o amor, é o apego. Alguém pode não ter dinheiro e ainda assim amar ao dinheiro. E alguém pode ter muito dinheiro sem amá-lo, sem colocar nisso seu coração. O problema é o fascínio que o dinheiro pode exercer sobre o nosso coração. Então, honrar a Deus com os recursos não diz apenas respeito à oferta que damos. A oferta é importante também, mas quando nós decidimos andar em honestidade nos negócios, mesmo que a gente não ganhe tanto dinheiro quanto poderia ganhar sendo desonesto, aí nós estamos dando honra a Deus. Quando nós andamos em honra, nós blindamos o nosso coração contra a ganância. Então, generosidade satisfaz o coração de Deus, honra a Deus. Em segundo lugar, generosidade faz diferença porque abençoa o doador. A generosidade nos ensina a não ser avarentos. Meu querido, o seu sustento vem de Deus. Você acredita nisso? O nosso sustento vem de Deus. Muitas pessoas não são generosas porque têm medo de ficar sem nada. É incrível isso. Deus promete suprir aqueles que são de fato generosos. Provérbios 11, 25, marque na sua Bíblia, se você não marcou, rasure, desenhe, escreva. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Vamos falar juntos, o texto está lá na tela, vamos todos juntos. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. As pessoas são mais importantes que os bens e o dinheiro. Quer um exemplo disso? Abraão e Ló, o tio e o sobrinho. Abraão saiu da sua terra, lá em Gênesis 12, levou a sua mulher,
levou os seus bens e levou um sobrinho, chamado Ló. E depois, no decorrer da história, eles estão juntos e eles tinham tantos bens, tanto gado, que eles começaram, os pastores de Ló e de Abraão começaram a ter problemas e discussão entre eles. E o que foi que Abraão fez? Falou para Ló: Ló, olha, nós estamos muita coisa por aqui, vamos conversar. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. É o coração generoso de Abraão. Ele, como mais velho, ele como líder ali daquela caravana, ele podia simplesmente ter escolhido: eu vou por ali, e você vai por ali. Mas não, ele falou: não, você vai por aqui, você escolhe se você quer ir por aqui ou por ali. Isso me faz lembrar uma história que eu ouvi ontem, aqui em São José dos Campos, de um rapaz cujo pai faleceu. E esse pai deixou um testamento. Isso é real, essa história aconteceu mesmo, aqui vizinho da gente. E esse rapaz tem vários irmãos. E no testamento o pai deixou a herança, que é um tremendo de um imóvel, muito valorizado em São José dos Campos. Deixou para quem? Para ele. Para o rapaz, acho que é o filho mais novo, se eu não me engano. Os outros ficaram sem nada. Quando o pai morreu, e eles foram ver lá o testamento, imagina como ficaram os irmãos desse rapaz, porque não tinha nada para eles. Ficaram indignados, revoltados, apavorados. Mas esse rapaz, a quem foi destinada a herança, é um servo de Deus. É um homem generoso, é um moço ainda, jovem. Sabe o que ele fez? Quando viu seus irmãos apavorados, quando ele mesmo viu que a herança era só para ele, ele reuniu os irmãos e falou: gente, não é justo que esse bem fique para mim. Nós vamos vender o bem e vamos dividir entre nós, igualmente. Eles ficaram assim: como? Se fosse eu, não faria isso nunca. Vários deles disseram isso, não fariam. E você faria? Será que eu faria? Que atitude nós tomaríamos? Abraão cedeu para o sobrinho foi para o lado de Sodoma e Gomorra, e vocês conhecem a história. Que depois ele foi sequestrado, depois os anjos vieram e falaram para ele sair dali, porque ali ia ser destruído, enquanto Abraão estava numa boa lá, na terra que mana leite e mel, vamos dizer assim, né? Do outro lado, enquanto Ló estava lá sofrendo, porque ele agarrou, né? Não, é para lá que eu vou, aquelas campinas verdejantes, né? Aquilo é meu. E na hora de sair de Sodoma e Gomorra, os anjos insistiram para eles saírem, e quando foram sair, arrastados de lá, porque o coração deles não estava em Deus, não estava na vontade de Deus, não era um coração generoso, e então eles saíram arrastados. E é isso que acontece com o crente, com a pessoa que não é generosa de coração, é tudo arrastado. As coisas se arrastam, as coisas são difíceis, são complicadas, é dívida, é problema, é desentendimento na família, é separação conjugal. Tudo isso acontece muito mais quando o coração não está em Deus, na vontade de Deus. E a mulher de Ló, que estava com o coraçãozão, né, lá naquela terra, olhou para trás e ficou ali. Vamos lembrar aquela frase do início? Não olhe para trás, né? Porque não é para lá que você vai. Um coração generoso olha para frente, olha para o alto, olha com fé. E aí,
é abençoado. Terceiro, destrói o egoísmo. Generosidade faz a diferença porque destrói o egoísmo. Se nós não controlarmos o nosso dinheiro, ele nos controlará. Anote isso aí no seu esboço, se não estiver aí. Para muita gente, felicidade é possuir o que se deseja. Paulo pensava diferente: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele falou aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 12. Liberalidade é uma vacina contra a ganância, pois o dinheiro passa a ser um perigo quando ganha um trono no nosso coração. Agora deixa eu contar uma história da Espanha. Tem muitas histórias. Minha esposa fez um bolo. Quem conhece o bolo da Nilce sabe que delícia que é, né? Acho que eu ganhei aqueles quilinhos a mais por causa desses bolos que eu andei comendo. Mas depois, lá na Espanha, ela fez pouco bolo. Então, ela fez um bolo e levou para a igreja, porque a igreja estava numa campanha lá, a Igreja Batista Sevilha, para arrecadação, recursos, né? Igreja nenhuma precisava fazer campanha, se os crentes fossem fiéis e generosos. Infelizmente, aqui no Brasil, na Espanha, em qualquer lugar do mundo, muitas igrejas pecam por falta de um espírito altruísta, generoso. Então tem que fazer campanha, fazer cantina, vender sorvete, vender bolo. Tudo bem, nada contra. Eu até gosto quando vende sorvete assim, eu vou lá e compro o meu também, já garanto o meu, né? Mas, gente, ela fez um bolo e levou para a igreja. Aquele bolo de de nozes, uma delícia. Grandão assim, alto, bonito de ver e mais gostoso ainda de comer. Colocou lá na entrada do templo, as pessoas vinham para comprar. Chegou uma pessoa para comprar o bolo e perguntou: quanto custa? Felizmente não era ela que estava vendendo o bolo, ela estava ali só para cortar o bolo. A tarefa dela era essa. Outra pessoa falou lá, uma espanhola, né? Falou, como? Sim, uma espanhola falou para a brasileira. A brasileira é que estava comprando o bolo, porque lá tem vários brasileiros. Tinha que ser uma brasileira, né? Na Espanha. Pois é. Ela perguntou quanto custa. 1,50. A pessoa respondeu. 1,50 euros, né? Tudo bem, não é real, 1,50 euros. Mas para quem ganha em euros, 1,50, nada demais. Um pedaço generoso, hein? Que só a Nilce sabe cortar ali. Bem generoso. A pessoa reclamou, virou para a Nilce e falou: que é isso? E aí a Nilce viu que ela falava português, porque achava que era uma espanhola, não conhecia essa brasileira lá. Eu também não conhecia. E aí ela falou: 1,50, é isso mesmo. Aí a moça: nossa, mas muito caro, caro demais, absurdo. Aí a minha esposa falou: olha, não está caro. E eu vou lhe dizer por que não está caro. Primeiro porque esse bolo tem os melhores ingredientes. Os ingredientes dos melhores que você pode ter no mercado. Caprichado, o bolo está muito caprichado. Segundo que fui eu que fiz o bolo. Então eu vou dizer para você, não está caro. O bolo está gostoso. E mais ainda, olha, esse bolo já tem vários pedaços que eu comprei. Que eu doei todos os ingredientes, eu fiz o bolo, e eu já comprei, uma boa parte do bolo eu já comprei. Pagando 1,50 cada pedaço. E tinha uns pedaços ali que eram para o pastor da igreja, porque é claro que a gente ia presentear o pastor com alguns pedaços daquele bolo. Então praticamente a metade do bolo já estava vendida. E estava ali inteiro naquele momento ainda. Mas praticamente vendida a metade do bolo. E aí, esse bolo ninguém vai comprar. E saiu.
Saiu, mas ficou ali na redondeza, conferindo. As pessoas foram chegando e foram comendo e já foram passando uma para outra, e daqui a pouco, quando ela olhou de novo, só tinha um pedaço do bolo. Na verdade, era um pedaço generoso que ficou ali no final, que dava até para dividir em 2. Aí ela voltou lá e falou: nossa, mas já foi o bolo? O que aconteceu? Já foi. Ah, não, eu quero um pedaço, eu quero. Aí a minha esposa, o que ela fez? Em vez de cortar o bolo para dividir em 2, ela generosamente pegou aquele bolo, todo aquele pedaço, e deu para ela. E pelo mesmo valor, de R$1,50. É triste, né, irmãos? Ver quando as pessoas acham que estão comprando um pedaço de bolo. Minha esposa ainda falou para ela: você não está comprando um pedaço de bolo, você está abençoando o reino de Deus. Não pense que você está aqui comprando um pedaço de bolo. E é assim que às vezes nós fazemos quando vamos nas cantinas da igreja, nos bazares. Ficamos pechinchando. Já está baixo o valor no bazar e a gente pechincha mais. A gente quer levar vantagem. Aquilo é para abençoar o reino, é para obra missionária. Mas eu quero voltar ao ano 2000, quando eu assumi aqui como pastor líder da igreja. Deus me revelou 2 grandes enfermidades aqui: a maledicência, a fofoca, e a avareza, um espírito egoísta muito forte. 3 anos nós trabalhamos com essa igreja, orando pela cura, porque é duro sair da zona de conforto, muito difícil. Nós queríamos ser uma igreja que impactasse, então, a única forma de quebrar o nosso egoísmo e o nosso comodismo foi exercendo fé e sendo generosos. Foi lindo, irmãos, em 2003, ver os irmãos lá na Chico Ferreira, nossa antiga sede, acreditando no projeto de crescimento da igreja e abrindo mão do seu tempo, seus recursos, e vindo para um lugar 10 vezes maior que aquele, lá no Avareí. Os que são mais antigos um pouco aqui se lembram bem dessa mudança. Eu posso até citar alguns valentes. Eu vou arriscar aqui, estou vendo lá irmão Doroteu, irmão Severino, Toninho, acho que o Toninho está ali, né? Toninho, Isaías Soares, Thomas Totti, Joaquim, José Lopes, Isaías Gomes, Severino, Vladimir Alves, Vladimir Júnior está aqui também, outros irmãos e irmãs como a irmã Jovelina, Sandra, Rosane, Cida Lopes, Liliane, a Nilce, e tantas outras mulheres e homens, a quem honra, abriram mão de tudo, acreditaram: vamos lá para o Avareí, vamos para o centro da cidade, vamos para um lugar que tem espaço para os carros. Lá na Chico Ferreira, nenhum carro podia estacionar, não tinha vaga para nenhum carro. Hoje, quantos carros cabem aqui? Quanta gente cabe aqui? Generosidade faz a diferença, irmãos. E esses irmãos não estão mais pobres por causa disso, porque doaram, porque abençoaram. A generosidade abençoou o doador. Abraão ficou muito rico, mas muito, muito mais do que Ló. Aliás, o final de Ló é melancólico, é triste ver o final da vida de Ló. Pastor Marcos Davi, nosso amigo lá na IBAGE, ele escreveu há uns 20 dias atrás, um texto bem pequeno, eu anotei aqui, falando do apresentador Gugu, que faleceu tragicamente. Ele escreveu assim, o pastor Marcos Davi: ele se foi, mas construiu um legado, generosidade. Eu ouvi muitos repetirem que essa era uma virtude dele,
uma marca registrada do Gugu. Nunca perde quem divide o que tem, seja um recurso ou posição para abrir portas e criar oportunidades para os outros. Sejamos generosos também. Assim concluiu o pastor Marcos. E uma outra pessoa escreveu o seguinte: o seu desejo, desejo do Gugu, de doação de todos os órgãos, nos mostra que quando a generosidade é a marca de uma pessoa, até após a morte essa virtude continua. É tão lindo ver pessoa doando os órgãos. Você pode criticá-lo, você pode dizer que é um homem do mundo, uma pessoa. Graças a Deus a família dele frequenta uma igreja batista lá nos Estados Unidos. Talvez o evangelho tenha chegado a ele de alguma forma. Mas vamos finalizar, né? A generosidade faz a diferença porque transforma vidas. E eu gosto muito do exemplo de Barnabé. Eu citei o exemplo de Ló, Abraão no Velho Testamento, mas temos o exemplo de Barnabé, filho da consolação. Quanta gente foi consolada, quanta gente foi transformada por meio de Barnabé e o seu coração generoso. A história dele está no livro de Atos. 29 vezes ele é mencionado no livro de Atos. 5 vezes nas cartas de Paulo. Em Atos capítulo 4, nós temos um texto que vai aparecer ali. José, um levita de Chipre. José, viu, pastor? Está vendo aí José de novo? Esse José, né? José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Barnabé, meus queridos, é um confronto às superficialidades. Barnabé é um confronto ao comodismo, ao desamor de muitos que se dizem cristãos hoje em dia. Eu dou graças a Deus porque a nossa igreja cresceu muito nessa área da generosidade. Há pouco mais de 2 anos, a PIB decidiu abrir mão de uma área de quase 2.000 metros quadrados no centro da cidade, na Avenida 9 de Julho, esquina com a Nicolau Mercadante. Eu louvo a Deus porque a igreja abriu mão daquela área para abençoar a Cristolândia, para receber os alunos. Tem alunos da Cristolândia aqui hoje? Tem algum? Hoje só porque eu vim eles faltaram, né? Alguma coisa contra. Mas ontem tinha um grupo aqui no encontro de homens. Abracei vários deles. Glória a Deus porque essa igreja tem tido essa visão, porque sabe que quando somos generosos as vidas são transformadas. Vidas estão sendo transformadas na Cristolândia, vidas estão sendo transformadas nos pequenos grupos, nos ministérios da PIB. Eu fiquei feliz de ver os batismos, as decisões do esporte, as decisões que estão acontecendo na juventude, as decisões que estão acontecendo no ministério infantil, vidas sendo transformadas nos cursos de casais maravilhosos aqui dessa igreja. Você casado, já participou, está fazendo algum curso para o seu casamento? Venha fazer aqui na PIB. Eu sou o maior propagandista dos ministérios da PIB, e vou continuar sendo, enquanto Deus me der vida, para a glória de Deus. Estou vendo ali o casal Alexandre, né, e fugiu o nome. Como? Luciene, perdão, Luciene. Alexandre, estou olhando para ela e o nome está na minha mente, mas fugiu. Alexandre e Luciene. Eu vi uma foto de vocês na formatura dos casados, né? Ou de paz para toda a vida, não sei. Casados mesmo, né? Que bênção. E gente ministrando agora lá, que antes estava com problemas sérios no casamento, agora está ministrando. Eu celebrando a recuperação. Não podia deixar de falar, né, Eliane? Porque eu acompanho celebrando, continuo acompanhando, eu vibro com celebrando.
Então, ser generoso ao contribuir é uma atitude de fé, de amor. O cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. Eu vou concluir com uma palavra para a querida família PIB, que eu amo tanto, nós amamos tanto. Essa palavra também é para mim, porque eu fiquei 21 anos aqui, mais da metade do meu ministério pastoral eu vivi aqui. Olhem bem para mim aqui agora, irmãos. Se você acredita que generosidade faz a diferença na sua vida, seu casamento, seu lar, nos seus negócios, no seu ministério, se você acredita mesmo, então escute bem essa palavra pastoral, de coração, para a igreja. Queridos, não vamos protelar mais a nossa mudança para o lugar dos nossos sonhos. Se nós fôssemos mais generosos, nosso coração tivesse mais colado com o coração de Deus, já podíamos ter feito isso alguns anos atrás. É claro que tudo tem o tempo do Senhor. Falar em 40, pastor? Eu cheguei aqui com 40. Você também chegou com 40, com todo o gás, né? Deus tinha um homem com 40, com essa visão 20 mais 20, 2020. 2020 é o ano da PIB, é o ano da mudança. O pastor não pediu para eu falar isso, mas eu estou falando em nome de Jesus. É o nosso ano, irmãos. Podíamos ter feito isso antes? Podíamos. Se fôssemos mais generosos, se não brigássemos tanto uns com os outros, se fôssemos mais amorosos, estivéssemos coladinhos no coração de Deus, servindo ao Senhor, mas graças a Deus, estamos melhorando, estamos amadurecendo, e chegou a hora, então vamos em frente, e eu quero orar com vocês nesse momento. A construção e a mudança não vão acontecer só pelo fato de você achar que a ideia é interessante, ou só pelo fato de você dar um nome na lista de contribuintes. Tem que haver uma nova postura, uma postura de fé, de fidelidade, de obediência, uma postura de arregaçar as mangas. Pastor, vem aqui comigo, que o pastor já arregaçou as mangas, já colocou até o capacete na cabeça. Eu gosto daquela imagem do pastor com o capacete. Eu nunca me vi com o capacete aqui na PIB, mas eu vi que tinha alguém que ia vestir o capacete, e ele vestiu, não só o capacete, está vestindo a camisa, tudo, por inteiro. E na quinta-feira eu estava participando de um pequeno grupo aqui da igreja, o pastor sabe disso, que eu ia lá no pequeno grupo que ajudei a formar e a multiplicar, lá do Fernando, Alessandra. Fomos muito bem recebidos lá, muito bem acolhidos no grupo. E lá alguém falou isso, que quem é o primeiro, pastor? Foi feita uma pergunta para mim lá no grupo. Quem normalmente é o primeiro a contribuir numa igreja? E é claro, é sempre o líder. O líder é o primeiro a dar o nome na lista. O líder é o primeiro a colocar o pé no rio. O Rio Jordão está aí. Quem põe o pé primeiro no rio é o líder. Josué e Caleb. Quem vai se juntar a esse líder para pôr o pé no rio, para atravessar esse Jordão? Quem se dispõe? Fique de pé aqui agora em nome de Jesus, a pôr esse pé no rio, porque as águas vão se abrir, e pode estar cheio, o rio está cheio, talvez esteja por aqui,
e você acha que não vai conseguir atravessar o rio, mas como você crê que generosidade faz a diferença, primeiro na sua vida, começa com você, então você entra também no rio, você põe o pé. Graças a Deus pela equipe pastoral, que também arregaçou as mangas, graças a Deus pelos ministros, líderes, por cada membro que tem colocado seu coração diante do Senhor, para fazer a diferença. Consagre, meu querido, sua vida agora, seus talentos, seus dons, seus recursos, seu dinheiro, sim, para Deus, o seu melhor, com mãos cheias. Não fica ali mexendo com a mão para vazar não, viu? Não deixa vazar o que está na sua mão, não. Deus está vendo. Vai com a mão cheia, vai com o coração cheio, com um sorriso grande nos lábios. Eu vejo a Eliane dando as gargalhadas dela, eu falo, é isso, é sorrir, é dar gargalhada. O pastor também, cada gargalhada escandalosa, mas tudo bem, né? É uma bênção, é tremendo. Pastor, me ajuda aqui em oração agora por esse povo. Vamos estender as mãos sobre esse povo aqui. E você estenda a sua mão aí também, na nossa direção, na direção dos pastores. E vai perguntando para Deus, o que eu tenho a ver com tudo isso, Senhor? Espírito Santo, fala agora. Fala, Espírito Santo. Move o meu coração. Move o coração desta igreja. Move Jacareí. Jacareí para Jesus, o Vale para Jesus, o estado de São Paulo e o Brasil e o mundo, as nações para Jesus. Ó Senhor, move o nosso coração, ouve o clamor do teu povo nesta manhã, Senhor, recebe a nossa gratidão, porque o Senhor é tão generoso. O Senhor deu o seu Filho, que tinha de mais precioso por nós, e é por isso que estamos aqui hoje. Te louvamos e pedimos, Pai, que 2020 seja mesmo um ano da virada, um ano em que a tua igreja possa pôr o pé no rio e atravessar esse Jordão pela fé, cheio do poder de Deus, cheio da graça do Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém e aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia, pastor Luiz, que palavra profética. Amém. Você pode se assentar, queridos.